Nathan chegou com um machucado na perna dele, machucado bem feio. Eu nem sei como é que aconteceu, mãe. Eu só sei que eu acho que foi um coleguinha que jogou uma pedra em mim. Aí o quê? Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Eu tô aqui sem fôlego porque, olha, o assunto que eu vou falar hoje não vai ser nada legal. Assim, pra mim é um absurdo, sabe? Pra mim é um grande absurdo o que aconteceu. Porque a gente nunca espera isso, né, gente, assim, de uma criança. Então, é uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. Eu fiquei muito chocada, assim, muito chateada. Eu fiquei... Como que eu posso dizer? Eu fiquei indignada. Eu fiquei indignada por se tratar de criança. Então, eu surtei. Em geral mesmo. Meu filho teve que tentar me acalmar. E o Nathan, ele é uma criança assim que ele tem um bom papo, sabe? Ele tem uma boa lábia. Ele me conhece. Ele sabe que tem certas situações que me deixam muito nervosa. E eu, gente, sou uma leoa. Sério. Eu sou assim muito gentil. As pessoas acham que eu sou muito ingênua, muito boba. Mas a questão é que eu sou muito gentil, sabe? Sou gentil. Hoje em dia eu escolho as minhas lutas, as minhas guerras. Eu já não faço guerra por qualquer coisa. Eu filtro bem. Toda a guerra que eu vou entrar, todo BO que eu entro assim, tipo assim, eu filtro bem, sabe? Não é qualquer coisa que eu vou sair por aí nos tapas com os outros. Já não faço isso, né? Mas assim, cara, é uma coisa assim bem difícil. Não é qualquer coisa assim que me... Tem muita coisa que acontece que eu ignoro, mas em relação assim das crianças, em geral, não tem como. Não tem como ignorar. Eu sou bem protetora, eu sou muito protetora. Não mexe com meu filho, cara. Com os meus filhos, né? Então, assim, isso é uma coisa que realmente me pega de uma forma assim que não dá, cara. Não tem como. Então, isso foi... O que aconteceu foi muito difícil pra mim. Porque a gente sempre quer proteger nossos filhos, né? Eu converso bastante com os meus filhos. Eles nunca vão poder falar assim que eles não tiveram atenção de mãe. De pai não tem tanta atenção não, né? Que pai também é mais assunto de fora e tal. Mas de mãe, eles não podem nunca falar que eles não tiveram assim atenção. Nossa, minha mãe não ligava pra mim. Jamais poderão falar um negócio desse. Nunca. Então eu deixo sempre bem claro, olha, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Como é que tá aí na escola de vocês? Estão precisando de alguma coisa? Alguém tá mexendo com vocês? Como é que tá a relação dos professores? Fico olhando também o comportamento deles, sabe? E o Nathan, ele é uma criança assim que ele é mais... Como é que eu posso falar? Ele é uma criança assim mais pacífica, que ele não gosta de problemas. Ele sabe como eu sou também, que tem situações que eu fico mais nervosa. Então... ele sabe que, né, eu não deixo barato, muitas coisas não deixo barato. Então ele sabe que dependendo do que for, né, que aconteceu, vai ter bronca. Então, Nathan sabe, Nathan me conhece. E eu, por eles, cara, não dá, olha, não deixo passar mais nada. E aí o que acontece? Faz um tempo que o Nathan começou a chegar assim meio... Porque ele não fala as coisas, gente. No meu filho, ele não fala as coisas, sabe? Ele é mais tipo, deixa pra lá, sabe? Ele não fala. Só que agora, a Nicole, né, já tá mais crescidinha. A Nicole tá indo pra escola com ele. Eles estudam na mesma escola. E aí, a Nicole vê as coisas. O que ela vê, o que ele não fala, no caso, ela fala. Nicole fala mesmo. E aí o que acontece? Teve um tempo aí que o Nathan chegou com um machucado na perna dele. Machucado bem feio. Bem feio. E aí ele falou que não, foi da escola, foi educação física, não sei o que. E todo aquele negócio, beleza, né? Só que o negócio tava muito feio, sabe? Tipo, tava muito feio mesmo. Parecia que o menino tinha saído na porrada com alguém empurrou ele, sabe? Assim, tava uma coisa bem feia, assim. Mas tá, né? Deixei passar.
E erro, né, da gente, porque às vezes a gente deixa passar coisas que não deve passar. E aí quando vê, o estrago já foi feito. Mas beleza. Teve um outro episódio que ele chegou com um machucadinho bem aqui na testa. E eu não lembro se era um corte ou se era um roxo, mas acho que era um roxo, não lembro. Mas era um machucadinho que eu olhei assim, eu pensei, cara, alguém te bateu na escola? Aí ele falou, não, é porque eu tava brincando, tava na educação física e aí um coleguinha esbarrou em mim. Aí eu falei, tá, acontece, né? Aí eu falei, mas Nathan, isso tá estranho, porque na testa, né? Tipo, como assim, tu deu de cara com alguém, assim? Aí ele falou, eu nem sei como é que aconteceu, mãe, eu só sei que, eu acho que foi um coleguinha que jogou uma pedra em mim. Aí o quê? Eu acho que foi um coleguinha que jogou uma pedra em mim e foi isso. Aí eu olhei assim, bem pra cara dele, né? Aí, Nathan, como assim, coleguinha, jogou pedra em ti, Nathan? Na tua cara. E se ele acerta no teu olho? E se tu ficar cego, sei lá, né? Aí ele falou assim, ah não, mãe, não é pra tanto. Não é pra tanto, foi só um machucadinho. Eu falei, cara, como assim teu amigo vai te dar uma pedrada e foi só um machucadinho, foi só uma brincadeirinha? Não existe isso. E na aula de educação física, cadê o professor? Tava na aula de educação física, cadê o professor pra ver essas crianças? Aí ele, não é pra tanto. E aí ele abafou o caso, né, tentou diminuir, não era tudo isso, foi sem querer, e aí beleza. Eu deixei passar, essa passou. Ontem eu dei dinheiro pra eles comprarem din-din na escola, porque assim, quando eles saem, tem uma moça que vende um din-din. Eu falei, ó, leva esse dinheiro aqui e aí compra lá pra vocês na saída. Aproveita e traz um pra mim também. Aí eles levaram o dinheiro e quando chegaram tinha um din-din que era da minha filha e metade de um. Aí eu peguei e falei, cadê o meu? Aí ele me deu, né, essa metade. Aí eu falei, ué, tu não comprou pra ti? Aí ele riu pra mim. Aí eu pensei, né, que tipo ele tivesse, sei lá, com medo dele e o meu também. Aí a Nicole falou, mãe, o coleguinha dele pegou o din-din da mão dele e saiu correndo. Cara, pra quê, ó? Eu, como assim? Eu olhei pra ele assim, não, é que na verdade ele pegou o seu. Na verdade ele pegou o seu, porque o meu eu tava comendo, que é esse daí. E aí ele pegou o seu din-din e saiu correndo e eu corri atrás dele, só que ele correu muito rápido e aí sumiu. E a minha filha falou ainda assim, ó, esse foi aquele menino que se diz amigo do Nathan. Cara, assim, você tem que rir, sério mesmo. Eu peguei e falei, e o Nathan rindo. Eu falei, Nathan, isso não pode acontecer. Como assim o garoto pega as tuas coisas, sai correndo por aí e ainda fala que não é teu amigo ainda. Então, cara, não dá. Você tem que filtrar as suas amizades. E eu sempre falo isso pra ele. Toma cuidado com suas amizades, toma cuidado com quem você anda. O problema é que a criança, né, tipo o jovem em geral, ele já acha, ah não, é exagero, não sei o que, e aí fica diminuindo, né? Não, minha mãe que é chata, minha mãe que é exagerada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí as coisas vão acontecendo. E ele não, tipo, acha que é chatice da mãe, não se coisa em se proteger, em sei lá, vai andando com qualquer um por aí, e as coisas vão acontecendo e ele vai levando na palhaçada, e não é assim. Porque, cara, uma criança, imagina tu tá andando, tu for um adulto, tu tá andando, alguém pega um negócio teu e sai correndo por aí. Tu vai ficar rindo? Isso vai ser engraçado? Não vai. Não vai. E isso tem nome, né, gente? Eu não vou falar aqui, mas a gente sabe o que é isso. E o que me chocou, assim, foi, pô, é uma criança. Uma criança com a idade do Nathan, ou talvez com uma idade menor do que a dele, sabe? Cadê os pais? Esse menino é acostumado a fazer isso, ter esse tipo de comportamento, sabe? Então, assim, é muito triste, porque a gente tá falando de criança, cara. Criança. E tem outra coisa aqui.
E se meu filho fosse agressivo? O Nathan não é agressivo, mas se ele fosse um menino brigão, como é que ficaria? Né? Como é que ficaria isso? Porque assim, meu filho ia pegar ele, ia meter a porrada nele, merecidamente, sinceramente, porque se fosse comigo também eu metia a porrada. Sério mesmo. E aí, o errado seria meu filho. Meu filho seria errado. Não, porque bateu no menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que, meu filho que seria errado. Então assim, cara, tá difícil, olha. Tá difícil, porque são coisas que você nem... Eu, por exemplo, converso bastante com as crianças. Eu falo bastante pra eles sobre as coisas, sobre tomar cuidado, entendeu? Converso muito mesmo. Mas a gente para pra perceber, assim, que por mais que tu tenta bastante, assim, educar teus filhos, preparar eles pra vida, pro mundo, alertar sobre os perigos, sempre vai ter uma coisa que tu não conseguiu alertar o suficiente, ou tu não vai conseguir proteger o suficiente, sabe? Então tem isso também. E cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu assim, fiquei muito chateada com isso. Na verdade, surtei. Eu surtei porque assim, cara, se eu fosse o Nathan, né? Se fosse o Nathan, a menina tivesse... Primeiro que eu não sou tão idiota assim pra deixar alguém se aproximar a ponto de pegar um negócio meu e sair correndo. Poderia até fazer isso, mas tipo, assim, longe de mim, tá? Longe de mim, assim, tipo, pra eu não ver. Porque se eu visse, rapaz, não ia dar bom não. Não ia mesmo. Então assim, nesse ponto eu vejo que o Nathan, ele é muito distraído. Ou então ele confia muito, né, nas pessoas erradas. E cara, eu fiquei muito estressada com essa situação aí, fiquei revoltada, ele tentando me acalmar. Eu não, como assim, não, sabe? Assim, o que me estressou mesmo, assim, que me deixou indignada foi o fato de ser criança. Esse fato, se fosse um adulto chegar fazendo isso, tá, tu não tem como te proteger, é um adulto. Mas e aí, uma criança, teu coleguinha que estuda contigo, pegar teu negócio assim, não é tipo a questão de ser um din-din, né, gente? Pô, é 1,50, isso, quem que vai brigar por causa de um negócio desse? Mas a questão aqui é muito além disso. Não é tipo só a questão do dinheiro, né? Porque 1,50 é besteira, mas é a ação da criança, sabe? A atitude da criança, porque uma criança de 10 anos, por exemplo, 10, 12 anos tá fazendo um negócio desse, imagina quando crescer, o que essa criança não vai fazer? Entendeu? Então é uma situação bem difícil. Eu surtei aqui. Nossa, surtei mesmo. Ai, eu vou lá na escola e não sei o que, e eu quero falar com o pai dessa criança. Eu quero olhar pra cara dele. Gente, eu surtei, sério mesmo. Eu surtei aqui. E assim, depois eu me respirei fundo, me acalmei, porque a gente tá falando de criança, né? Querendo ou não, gostando ou não, estamos falando de uma atitude de uma criança. Então tem que ser uma coisa assim que não pode ser na doida, assim. Você tem que parar, refletir e ver como é que vai fazer daí, né? Ver qual é a atitude que você vai tomar, porque não pode ser assim também. Então, por isso eu peguei e falei pro pai dele, ó, você vai lá na escola e ver como é que vai ficar essa situação. Porque se eu for, não sei se vai dar bom. Que eu vou me exaltar, eu vou ficar indignada, já tô indignada aqui, vou querer ver o menino, vou querer falar umas coisas pra ele, vou perguntar se ele tem pai, se ele tem mãe na casa dele, por que ele fez isso, por que ele não pediu do Nathan, se bem que o Nathan tava muito gripado, né, já tá errado aí, mas sei lá, pede pelo menos, tenta, não sei, mas isso foi muito errado o que ele fez. E aí eu ia ficar bem estressada, eu pensei, não, deixa o pai dele resolver, porque ele é mais assim, ele é mais contido, sabe? Ele é mais assim, frio até, sabe? Então, a pessoa que é mais fria, ela consegue lidar com certas situações que você, certos tipos de pessoa, por exemplo, como eu, já fica mais nervosa, já fica mais exaltada. Então, eu achei melhor ele ir. E aí tá, ele foi, né?
Aí, isso foi ainda agora. Ele foi ainda agora e falou assim pra mim. Chegou lá na escola. Meu filho não queria que fosse. Primeiro ponto. Nathan não queria que fosse de jeito nenhum. Ele não quer que eu fosse, né, no caso. Porque, já sabe, mãe é esquentadinha. Aí ele não queria que eu fosse. Falou até que era, não, porque isso é... não precisa de tudo isso, não sei o que. Eu falei, não, negativo. Negativo. Já deixei passar muitas coisas, mas isso não vai passar. Isso não vou deixar, não vou permitir. E daqui pra frente não vou permitir nada. E outra coisa, gente, que eu tenho, assim, uma coisa muito comigo. Ninguém vai ficar fazendo de gato e sapato meus filhos, assim, de gato e sapato na escola, não. Ninguém, ninguém, ninguém. Então o negócio de ficar zoando, de ficar de muito mimimi, muito kikiki, pode passar pra mim que a gente vai resolver. Eu sou mais assim, mais esquentadinha mesmo, sabe? Já melhorei bastante, mas em geral é isso. Eu tenho cuidado com os meus filhos nesse sentido. Eu tenho cuidado, porque eu sofri muito na escola, tá? Por mais que eu nunca fui, assim, uma criança de... né, quando eu era criança, uma pessoa, assim, de ficar arranjando briga, meu irmão era. Então, eu apanhava por coisas que eu nem tinha feito. E ainda saía como errada, ainda como se eu que fosse errada. Então, nesse tempo, eu sofria muito, porque eu apanhava dentro de casa. Às vezes também por coisas que eu não tinha feito, que eu assumia as coisas que ele fazia. Assim, eu achava que a gente sofria demais. Eu pensei, se eu assumir algumas coisas, ele não vai sofrer tanto. Então, muitas coisas... Lá vai eu querer chorar aqui. Então, muitas coisas que eu pagava, assim, né? Pagava. Era coisas que eu não tinha feito. Porque eu achei que assim a vida dele fosse ser melhor. Então, com meus filhos, eu já tenho isso, assim, de... Porque às vezes a criança, ela quer atenção. Eu lembro que às vezes eu pedi ajuda da minha mãe para algumas coisas, que ela não me ajudava, ela não achava, assim, relevante o que eu tava sentindo, ou o que eu tava pensando. E não me dava atenção naquilo que eu tava pedindo. Entende? Então, com ele já eu quero ser totalmente diferente. Eu quero, assim... Nossa, tu tá precisando de ajuda, alguém tá mexendo contigo. Eu quero dar essa atenção pra eles. Eles têm que saber que eles podem confiar em mim, que eles podem, eu tô ali com eles, porque daí vier, eles podem e devem contar comigo, sabe? Então é uma situação que é muito difícil, sabe? Eu tento, assim, fazer por eles o que eu não senti que foi feito por mim, sabe? Mas não, assim, por maldade também. Minha mãe era uma mulher solteira e foi muito difícil criar a gente. Mas com os meus filhos eu tento dar essa atenção máxima pra eles, sabe? Apoio, pode conversar comigo. E eu tento ao máximo. Só que é isso, a gente não consegue ter sucesso em tudo, né, gente? E em muita coisa, na verdade. Mas, cara, eu tô vendo ainda o que eu faço, sabe? O pai dele foi lá na escola e quando chegou lá, nem professor na sala de aula não tinha. Aí ele ligou pra mim, falou assim, ó, o que eu vou fazer agora? Porque não tem professor na sala de aula. Eu falei, como assim não tem professor na sala de aula? Com, sei lá, 20, 30, 40 crianças e não tem professor na sala de aula? Ele falou, não tem. E a única o professor parece que faltou e a outra professora tá lanchando. Aí eu, a professora tá lanchando. Aí ele E ele tinha que trabalhar. Aí eu falei, não sei, vai lá na secretaria, vai lá ver o que tu faz aí, mas tem que tomar alguma providência, tem que falar com a mãe desse garoto, né, com os pais desse garoto. Alguma coisa tem que ser feita. Aí ele, vou ver aqui o que eu vou fazer. Beleza. Aí passou um tempo, ele ligou de novo. Ele falou, olha, falei aqui com a professora. E aí ela falou que se fosse nas dependências da escola, porque isso aconteceu, né, quando eles tinham saído.
Se fosse na dependência da escola, a atitude seria outra. E provavelmente seria bem mais rígido, né, gente? A atitude que a professora iria tomar, que a escola iria tomar, seria outra. Mas como foi fora da dependência da escola, o que eles podem fazer é comunicar aos pais e chamar essa criança para uma conversa. E esse menino não veio hoje. Aí eu, nossa, claro que ele não veio, né? Porque depois do que ele fez, só segunda-feira. E se vier ainda pra escola. Aí tá. Aí ele falou, pois é, e agora o que a gente faz? Eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, mas eu vou ficar em cima. E se não for tomar nenhuma providência, eu vou lá no grupo, nossa, gente, não vai ficar desse jeito não. Eu quero que esses pais saibam do que está acontecendo, do que esse menino fez. Eu quero que eles tenham mais cuidado com essa criança, dêem mais atenção, ver o que está faltando. Não sei o que está faltando, mas se esse menino continuar desse jeito, o futuro dele vai ser péssimo. Sério mesmo, olha. Às vezes eu fico pensando assim, eu não sei por que certas pessoas põem filho no mundo, sendo que não quer. Gente, pô, é difícil, né? Você cuidar de criança é difícil, mas a ponto de você deixar aí solta, a criança faz o que quer, você não sabe nem onde é que tá. Cara, sinceramente, tem pais assim que eu... E, assim, ainda bem que o conselho tutelar agora tá nas escolas, sabe? Pra ver se pega esses pais aí que não quer ter responsabilidade. Porque assim, foi eles que colocaram o fim no mundo. Cada pai que pariu, que embale, mano. Tem que cuidar do seu filho, tem que dar atenção. Não é assim, não. Depois a pessoa cresce aí, se prejudica e prejudica os outros. Não. Os pais têm que ser responsabilizados pelos seus filhos. Tem sim que ter uma responsabilização. Tem sim que ter uma atenção e tem sim que ter uma cobrança. E é isso, gente. Eu super indignada. Não sei como é que vai ficar essa situação agora. Vamos ver aí como é que vai ficar. E vou ficar em cima. Eu quero uma resposta. Eu quero que esses pais tenham conhecimento sobre isso. Não ligo, assim, pelo que aconteceu. Tipo assim, foi um dinheiro, sim, mas poderia ter sido alguma coisa, um caderno, um celular, poderia ter sido um dinheiro, entendeu? E tudo começa assim aos pouquinhos, né, gente? Até você criar confiança pra você fazer uma coisa maior, uma coisa pior. Então, assim, cara, tem que ter um limite isso aí, sabe? Tem que ter uma atenção. E agora os pais põem o celular na mão dos filhos e deixam lá. Aí o filho não quer ajudar em casa, filho fica chamando palavrão, fica tendo esse tipo de comportamento, arranja briga na escola, entendeu? Fica perturbando a vida dos amiguinhos. E cadê os pais? Cadê esses pais pra ver o que seus filhos estão fazendo, se eles estão estudando, colocar eles pra ajudar em casa? Porque tudo isso vai mudando o caráter deles. Então, assim, os pais têm que ver, gente, que tem consequências as coisas, sabe? O tempo passa. Se você acha que tá tendo muita dor de cabeça com seu filho agora, e por isso ou então você trabalha muito e você não tem tempo, né? Não tenho tempo. Cara, tu pode dar a desculpa que for, mas vai ter preço, sabe? Você deixar seu filho aí, você não dá atenção, você não vê o que tá acontecendo, vai ter preço. Isso vai ter preço. Se não for cobrado agora, vai ser cobrado lá na frente. E vai ser ainda pior. E tá desse jeito, os pais estão desse jeito. Tá uma coisa muito triste. Tá uma coisa muito triste. E eu tô indo de nervoso agora. É inacreditável. É inacreditável. E ainda bem que não vi acontecendo, porque acho que eu sou capaz de dar uma pedrada numa criança que se eu visse fazendo um negócio desse. Sério mesmo, olha. Sério mesmo. Ainda bem que eu não vi. Ainda bem. O que você acha? Eu acho bom. Ai. É fogo, viu? Então, assim, gente. Uma coisa que é bem estressante, né? Assim, a gente tem que ter controle nesse momento, porque se você for agir por impulso, você acaba fazendo coisas que não deve fazer também, né?
Então, assim, eu sou uma pessoa assim, que hoje em dia eu já tô refletindo mais nas coisas, tô tentando me acalmar mais, que eu sou uma pessoa assim bem nervosa. E aí é difícil. Eu sou uma pessoa que eu tento educar bastante meus filhos. Você se depara, né, com pais que faz filho, joga no mundo, deixa aí, vai lá, faz o que quiser. E é isso aí, como se a vida não fosse, como se aquela criança não fosse crescer, como se aquela criança não fosse um dia responder pelas coisas que faz, sabe? Então essa parte, cara, é uma coisa assim que me estressa muito, porque você vê o quanto que os pais hoje em dia estão sem compromisso com os filhos. Então, cara, tu fez teu filho, então assume, mano. Vai, cuida do teu filho, educa, vê o que tá acontecendo na escola, pergunta como foi o dia, sabe? Pergunta como foi o dia do teu filho, como é que foi na escola, vê as notas dele. Então, assim, eu vejo que tem pais assim que é jogado, sabe? O filho é jogado. E aí ele se sente à vontade pra fazer o que quiser. Não tem mamãe e papai pra ver, faz o que quiser. Então isso é uma coisa assim muito difícil. É muito difícil ver a falta de compromisso assim dos pais. E aí, cara, isso é uma situação bem foda, na verdade, sabe? Agora me diz aí, o que vocês fariam, gente? O que vocês fariam se estivesse no meu lugar? O que vocês fariam? Porque assim, é difícil ter calma nesses momentos, viu? Você faz tudo pra educar seu filho, aí chega um virada baiana aí e faz um negócio desse. É bem difícil. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a resposta aí da escola, né? O que eles vão, a decisão aí, o que eles vão tomar, como que eles vão, se eles falaram com a professora, eu vou esperar ainda. Esse vídeo vai sair hoje mesmo, porque eu quero deixar vocês atualizados. Se eu não postar mais vídeos sobre esse assunto, eu posso atualizar vocês pelo Instagram. Então vai depender aí do que for acontecendo, né? Eu quero que tenha uma resolução a isso, sabe? Eu quero que pelo menos os pais fiquem cientes do que está acontecendo. E assim, eu não quero que meus filhos, eles estão bem cientes sobre isso. Não quero que busque problema, que vá atrás de problema, que fique brigando na escola. Porém, deixo isso bem claro pra eles. Porém, se vierem brigar com vocês, se defendam. Não quero filho meu apanhando por aí, não. Podem considerar isso errado, mas, gente, uma coisa que eu prezo é respeito, assim, sabe? Principalmente criança tem que saber respeitar. Aí você vê aí que tem criança que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor, faz o que quer dos coleguinhas, magoa os coleguinhas, bate nos coleguinhas e fica tudo por isso mesmo, entendeu? Agora eu tô vendo uma organização maior das escolas. Por exemplo, na escola que as crianças estudam, faltam muitas coisas, né? Como, por exemplo, você chega na sala de aula, não tinha professor. Porém, agora já tá tendo acompanhamento do conselho tutelar. Não sei se pra ir pra vocês, pra onde vocês moram, se tá tendo. Mas na escola dos meus filhos tá tendo. Tem criança que não sabe ler, tem muita criança que não sabe ler. Inclusive, minha filha vai sair da escola, não sei se ela vai continuar. O pai dela tá vendo isso ainda. Mas, uma coisa que a professora falou foi: olha, eu vou sentir muita falta da Nicole, porque ela é uma aluna excelente. Ela é comportada, ela é inteligente, né? Assim, agora eu tô falando das minhas palavras. Minha filha é comportada, minha filha é inteligente. Ela sabe ler, tá bem adiantada já nas coisas, assim, em comparação com outros coleguinhas, que tem coleguinha que não sabe ler, não sabe escrever. Então, pra te ver o quanto que os pais estão falhando com os filhos, de não ter uma hora, assim, pra conversar com os filhos, pra ver como é que eles estão indo na escola, né, na sala de aula, olhar o caderno. Cara, são crianças. São crianças e tem muitas crianças por aí que é como se não existissem. Simplesmente, os pais não estão nem aí. É como se eles não existissem. Gente, é normal, cara. A cobrança sobre pai, sobre mãe é muito grande.
Mas o básico tem que ser feito. O básico não, a responsabilidade de quem teve. A cobrança é grande, mas cada um tem que cuidar do seu filho. Isso é que me deixa indignada, sabe? Porque depois ele vai machucar os outros, vai se enfiar em problema. Um adulto pega um din-din de uma criança, qualquer coisa da mão de uma criança aí correndo já seria esquisito. Agora uma criança, isso pra mim é inaceitável, sério mesmo. Tem que ter cobrança sim, tem que ter resposta sim. Esses pais têm que se posicionar, tem que falar com a escola tem que falar com eles. Eu vou ficar em cima disso. E não sinto nada sobre isso, assim. Não posso nem falar que sinto muito, porque eu não sinto muito. Porque tem que ter respeito e os meus filhos vão ser respeitados. Eu falei pra eles, não quero que vocês deixem ninguém desrespeitar vocês. Se tiver coleguinha xingando, com brincadeirinha feia, batendo, empurrando, pode passar pra mim, que eu vou na escola e vou ver o que tá acontecendo. O que você não puder resolver, pode mandar pra mim que eu resolvo. E, cara, comigo é assim, não tem esse negócio de deixar meu filho abandonado, meus filhos abandonados pra ir, não. Pode, se tiver problema, manda pra mãe que eu resolvo, querido. Pode mandar. Então, minha maquiagem tá quase pronta. E eu continuo aqui desabafando com vocês, porque assim, gente, agora vai ter mais vídeos assim, sabe? Aqui no canal, porque aqui, se vocês prestarem atenção, tem vídeos sobre viagem, tem vídeos sobre... tem tour. Quando eu me mudo, eu aviso vocês. Quando eu faço compras também, sempre eu tô trazendo compras pra cá. Maquiagem, passeios, converso com vocês também. E agora eu quero trazer mais vídeos assim, de coisas que vão acontecendo, sabe? Às vezes eu sumo e é porque eu tô fazendo outros projetos, ou porque eu tô passando por algum momento que eu não consigo dar muita atenção aqui pro canal. Mas eu quero muito, 2025 chegando, quero muito bombar esse canal aqui. Teve uma semana que eu consegui postar vídeo todos os dias praticamente, o que foi uma vitória. Mas assim, vai variar, né? Porque agora eu tô trabalhando em livro, tô trabalhando em um curso sobre viagens, né? Um curso assim pra você que quer viajar, que não tem muitas condições, mas que quer viajar. Eu, por exemplo, não tinha condições de viajar e passei aí acho que uns 8 anos pesquisando sobre viagem, nunca consegui fazer uma viagem. E aí nesses 8 anos eu juntei muito conhecimento. Também me faltava atitude, sabe? Porque eu deixava outras coisas intervir, arranjava desculpinha. Aí quando foi esse ano eu pensei, não, vou pegar esse meu conhecimento, pegar tudo que eu conheço sobre viagem e vou testar. Vou testar. E se der certo, é um conhecimento super valioso. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com as pessoas. Então, eu vou pegar e vou fazer um curso, vou montar um curso, vou, sabe, anunciar para as pessoas que elas... Cara, não deixa a falta de recursos intervir nos sonhos de vocês, sabe? Se é o teu sonho, viajar, por exemplo, eu fui praticamente sem dinheiro agora, a viagem que eu fiz foi praticamente sem dinheiro. E eu conheci o mar, foi muito legal, nossa, foi incrível. E, nossa, gente, foi demais mesmo. Vi o mar pela primeira vez, tem vídeo aí em destaque no canal, eu conhecendo o mar. E tem que ter atitude, porque se a gente for deixando também as coisinhas da vida interferir nos sonhos da gente, o tempo passa, você não faz nada, porque tem um monte de desculpinha, sabe? E, cara, não tem que ser assim. A vida é um sopro, a gente pode ir embora a qualquer momento. Quer fazer alguma coisa, faz. Você quer ficar com alguém, fica. Você quer, sei lá, cara. Eu sou muito assim, eu sou muito espírito aventureira, sabe? Se eu quero alguma coisa, eu faço. Só que agora eu tô mais consciente em relação a isso, porque tem coisas que não vale a pena a dor de cabeça. Hoje em dia eu sou bem mais consciente em relação a isso, mas eu continuo um coração aventureiro que tem muitos sonhos, tem muitos planos, que tem muita atitude, que quer e vai atrás. Eu vi uma frase outro dia muito legal, que foi a questão assim de... Foi assim, tipo, até os 30 anos você aprende. Na primeira
Na primeira parte da vida, você aprende. Na segunda, você conquista. Na terceira, você retribui. E eu achei isso, assim, magnífico, muito lindo, sabe? Nossa, eu peguei pra mim essa frase, porque eu tô nessa fase, assim, tipo, eu aprendi muitas coisas com a vida. Com o meu sofrimento, com as coisas que eu passei. Então, eu peguei isso pra mim realmente, porque eu tô, assim, na fase de conquistar as coisas e vai com tudo. Só que eu tenho também, assim como eu tenho essa questão de conquistar, de fazer as coisas, eu tenho que dar atenção para coisas que é prioridade. Por exemplo, para os meus filhos, sabe? Os pais não podem vir com desculpinha de que, eu trabalho muito, porque não sei o que. Não, cara. Teu filho tem que ser a tua prioridade. Tudo bem que tu trabalha, mas tu tem um filho que você colocou no mundo, que é responsabilidade tua. Entendeu? Que se você não educar, ele pode ser educado lá na rua e isso não vai ser nada legal. Tipo, essa situação é uma situação bem, assim, pra gente refletir. Porque se meu filho fosse uma pessoa agressiva, entendeu? Se fosse agressiva, como é que ia ficar? Meu filho ainda ia sair como errado. E essa questão, é uma questão, assim, delicada, porque a gente tá falando de criança. Mas eu vou ficar de olho nessa situação aí. E vou ficar de olho, vou ficar falando com a professora, vou ir lá no grupo até ter uma resposta sobre isso. Quero uma resposta, vou ter uma resposta, porque eu não vou sossegar enquanto não tiver uma resposta, enquanto não tiver, assim, um posicionamento. O que eu quero dessa história toda? Eu quero que, em primeiro lugar, os pais saibam do que está acontecendo. Às vezes os pais não sabem o que está acontecendo, né? Então, às vezes é muito ocupado, são pessoas muito ocupadas, ou sei lá, às vezes tem uma vida muito difícil, mas não interessa, nada é desculpa, você tem que ter pelo menos um tempinho com teu filho. Então, nenhuma desculpa que vier é aceitável, nenhuma, não aceito. Essa make, nossa, agora parece outra pessoa, né, porque, cara, eu tava bem... Faltou mais uma coisinha aqui, um pontinho de luz, porque eu amo. Vamos fazer um pontinho de luz aqui no cantinho dos olhos. E eu não sei, gente, o que vocês fariam na minha situação. Eu quero ver de vocês, o que vocês fariam. Sério mesmo. É o que essa mãe nervosinha conseguiu fazer aqui nesse momento. Eu vou esperar agora as crianças chegarem da escola para conversar com eles. E é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido o vídeo. E até o próximo. Beijos. Tchau. Te espero nesse que tá passando aqui embaixo.